Boa noite. Essa semana eu criei um novo canal no YouTube chamado Mídia em Foco Brasil, onde eu vou analisar o que está por trás das notícias que circulam aí pela imprensa e nas plataformas digitais. A proposta é simples: ir além da manchete, entender o contexto, identificar diferentes pontos de vista, além de estimular uma leitura mais crítica da informação. E alguns conteúdos do canal Mídia em Foco Brasil estarão aqui também no instantenews.1. E hoje eu mostro para você o primeiro vídeo publicado pelo canal. Uma análise sobre a compra da casa feita pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski e as possíveis conexões com as investigações que estão em andamento. Gostaria que você assistisse. Se você gostar do vídeo, não deixe de dar o seu like e se inscrever também neste novo canal. Seja bem-vindo ao Mídia em Foco, o canal que analisa como as notícias são apresentadas pela imprensa e, principalmente, quais são as perguntas que ainda precisam ser feitas. Hoje, nós vamos analisar reportagens publicadas por veículos como o Estado de São Paulo, Band News FM, Band News, Metrópolis e Gazeta do Povo, que trazem aí informações sobre o ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e possíveis conexões com as investigações que estão aí em andamento. Mais do que os fatos, o que a gente vai observar aqui é um conjunto de coincidências, de relações e lacunas de informação que aparecem nessas reportagens. Vamos então aos fatos apresentados pela imprensa. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, repercutido pela Band News, Ricardo Lewandowski adquiriu em março de 2024 uma casa de alto padrão em São Paulo por cerca de 9,4 milhões de reais. O imóvel pertencia a Alan de Souza Yang, conhecido como China, investigado pela Polícia Federal naquela operação Carbono Oculto, que apura fraudes no setor de combustíveis e possíveis conexões com o PCC. O ex-ministro afirmou que a compra foi feita de boa-fé, que todas as certidões estavam regulares e que ele não tinha nenhum conhecimento das investigações e também que os processos corriam em segredo de justiça. Outro ponto destacado pela imprensa é que a compra foi realizada por uma empresa familiar um mês após o Lewandowski assumir o Ministério da Justiça. Agora vamos falar um pouco sobre o caso do Banco Master. Reportagens da Gazeta do Povo e do Metrópolis apontam que o grupo ligado ao Banco Master teria pago cerca de 5 milhões de reais ao escritório da família Lewandowski entre 2023 e 2025. Dá uma olhada nesse vídeo. A Marília sobre Lewandowski, Lula e Banco Master, que vem da coluna da Andresa Matais, com André Chalders, que é o seguinte: o escritório do Lewandowski recebeu milhões do Master sem atuar em ações. Essa matéria que a gente vê aí, assinada pelo André Chalders, toda apurada aí pelo repórter da coluna da Andresa Matais. O escritório da família de Lewandowski não aparece em nenhum processo ligado ao Banco Master e o contrato rendeu 2,6 milhões de reais, foto aí do ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça do presidente Lula, Ricardo Lewandowski. Apesar desse contrato milionário com o Banco Master, o escritório de advocacia do ex-ministro de Justiça, da Justiça e da Segurança Pública do presidente Lula, o Ricardo Lewandowski, não aparece em nenhum processo relacionado à instituição financeira, ao Banco Master. Como revelou a coluna da Andresa Matais, o Lewandowski mantinha um contrato de consultoria jurídica no valor de 250 mil reais mensais com o Master, firmado com o seu escritório. E esse acordo permaneceu vigente até setembro de 2025, durante parte do período em que o Ricardo Lewandowski foi ministro do governo Lula. O contrato estava em nome de Lewandowski, a advocacia, e é o escritório registrado em nome da esposa, a Yara de Abreu Lewandowski, e do filho de Ricardo Lewandowski e da Yara, o Henrique de Abreu Lewandowski. Nenhum dos dois, contudo, atuou oficialmente como advogado em processos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e às suas empresas.
Em nota, o Lewandowski confirmou a contratação do escritório para serviços de consultoria jurídica. No entanto, esse serviço parece não incluir a representação do Master perante autoridades do Poder Executivo. Nota então dada, mas dá para acessar a coluna da Andresa Matais, você tem mais detalhes aí, informações importantes para nossa audiência. O Bus, a questão do Lewandowski, que já não é mais ministro do presidente Lula, já não é mais ministro do STF, mas chama muita atenção porque ele sai, inclusive, ele deixa o Ministério da Justiça antes ali até do que o combinado, né? Nessas reportagens da Gazeta do Povo e do Metrópolis, também foram mencionadas aí consultorias do Guido Mantega, indicações que foram atribuídas ao senador Jacques Wagner, do PT, também reuniões com Daniel Vorcaro e autoridades do governo, encontros fora da agenda oficial. Olha, até o momento não há acusações formais contra essas autoridades. Mas o caso ganhou grande e forte dimensão política, não tenha dúvida. Diante disso tudo, surgem perguntas aí que não podem deixar de ser feitas, porque a partir das informações publicadas, algumas delas se tornam inevitáveis. Vamos à primeira. Por que o Lewandowski deixou o Ministério da Justiça de forma tão repentina? Não houve explicação detalhada sobre o contexto político ou até institucional dessa saída dele. Eu também gostaria que o ex-ministro esclarecesse o seguinte, né? Se havia contratos anteriores com o Banco Master, por que eles não foram encerrados quando ele assumiu o Ministério da Justiça? A justificativa que ele apresentou foi o afastamento formal da sociedade. Mas o trabalho permaneceu dentro do seu núcleo familiar. E aí isso levanta um debate clássico sobre conflito de interesse indireto. Tem uma outra coisa também que eu gostaria de entender, né? É como a concentração de relações em torno do caso pode ser explicada, né? Veja que a imprensa aponta consultorias de ex-ministros, relações políticas e autoridades do judiciário citadas no contexto e que até agora não deram assim nenhuma explicação à sociedade. Mesmo sem ilegalidades comprovadas, o que está chamando a atenção nisso aí é o ambiente de proximidade ou, quem sabe, de promiscuidade institucional. E as dúvidas não param por aí, né? No caso da compra do imóvel, será que houve prudência suficiente por parte do ex-ministro? O Lewandowski afirmou que desconhecia o histórico do vendedor. Mas aqui vem uma questão sensível, né? Nós estamos falando de um ex-ministro do STF e então ministro da Justiça, pasta a qual a Polícia Federal é subordinada. A dúvida que surge não é jurídica, mas de gestão de risco e prudência institucional, né? Outra coisa estranha é por que esse caso do Banco Master tem avançado com tanto sigilo e sem maior esclarecimento público. Segundo os analistas ouvidos aí pela imprensa, o sigilo e o formato das investigações aumentam espaços para especulação política, narrativas de proteção e até de desconfiança pública. Também há movimentações no Congresso para uma possível CPI, que até agora não avançou. Olha, particularmente eu acho que não vai avançar com esse Congresso que está aí, porque tem muita gente envolvida nesse escândalo. E ao que tudo indica, no topo da lista está o próprio presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Vamos fazer aqui uma análise disso tudo. O ponto central aqui não é a gente ficar afirmando irregularidades. O que chama a atenção é o padrão de cobertura e o que ele revela. E para mim existem 3 níveis de análise. O nível jurídico, o nível ético institucional e o nível político e das narrativas. No que se refere ao nível jurídico, até o momento ninguém foi julgado ou condenado. E também não existe nenhuma acusação formal contra o ex-ministro Lewandowski nos casos que a gente citou. No nível ético e institucional,
surgem as questões mais sensíveis, como relações profissionais com grupos investigados, atuação de familiares em casos relacionados, negócios privados envolvendo pessoas sob investigação e conexões políticas em torno do mesmo núcleo financeiro. Em cargos de alta autoridade, a exigência não é apenas legalidade, ética e isenção, né? É também aparência de independência, o que não está acontecendo hoje no Brasil. E no último nível, onde entram a política e as narrativas, a cobertura da imprensa mostra um ambiente de investigações sob sigilo, de informações aí muito fragmentadas, de muitas conexões indiretas e de pouca transparência pública. Esse cenário cria um terreno fértil para disputas políticas. E eu vou te dizer uma coisa, tanto de ataque quanto de defesa. Agora vem o ponto mais sensível, né? Talvez a principal questão seja essa que eu vou apresentar agora para você. Quando várias autoridades de alto nível estão aparecendo aí no mesmo contexto de investigação, mesmo sem acusações formais, o problema deixa de ser individual. Ele passa a ser um problema de confiança institucional. E confiança em democracia depende só de transparência. Que a gente não está vendo, nesse caso, transparência, é verdade, né? O que a imprensa está mostrando e o que ainda falta aí gira em torno de valores, relações, cronologia e declarações oficiais. Só que também faltam respostas claras sobre as motivações das consultorias, né? Os critérios de contratação, o conteúdo dos serviços prestados, o contexto das reuniões políticas e as avaliações internas de conflito de interesses, né? Olha, para finalizar, eu acho que a gente pode concluir que o caso Lewandowski Banco Master mostra uma coisa muito maior que um episódio isolado. Ele revela um padrão que hoje é recorrente no Brasil: legalidade formal de um lado e questionamentos éticos e institucionais do outro. E quando essas respostas não aparecem de forma clara, o espaço vai ser ocupado por disputas políticas, por narrativas conflitantes e, sem sombra de dúvidas, desconfiança pública, né? Aqui no canal Mídia em Foco, o objetivo não é acusar nem defender, é fazer a pergunta que muitas vezes fica fora da manchete, né? O que ainda precisa ser explicado. Se você acredita que informação precisa de contexto, de análise, de perguntas, se inscreva aqui no canal, porque notícia sem questionamento é apenas narrativa. Até o nosso próximo episódio.